Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos projetar o cenário eleitoral aqui no Brasil. Daqui a exatamente um ano, em outubro de 2024, teremos eleições municipais em mais de 5.500 cidades do território nacional. E para falar justamente sobre esse assunto e abordar principalmente aqui a capital gaúcha, o cenário eleitoral de Porto Alegre, a gente recebe hoje nos estúdios da TV Câmara o Fábio Hoffmann e também o Maurício Moia. O Fábio, que assim como o Maurício, é cientista político. Então hoje os nossos dois cientistas políticos irão participar aqui do programa para a gente abordar todo esse cenário eleitoral, claro, focando aqui na capital gaúcha. Eu vou começar perguntando justamente aqui para o Maurício Moia, nosso cientista político, que também é professor na URGS. Maurício, observando o trabalho, a atuação do atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, dá para dizer que, mantendo uma chapa junto ao vice Ricardo Gomes, ele ainda é o favorito para o cenário eleitoral municipal do ano que vem? Olá, Matheus, Fábio, prazer estar aqui de novo. Olha, eu acho que sempre quem está no mandato concorrendo à reeleição já larga um pouco na frente, né? E eu acho que nas articulações que a gente tem acompanhado o Melo tentando não manter digamos, manter o apoio que ele teve no segundo turno da última eleição para prefeito, né, que ele conseguiu aglutinar as forças de direita e de centro em Porto Alegre. Eu acho que em conseguindo fazer novamente manter essa estratégia, eu acho que sim, ele é um candidato favorito, não é imbatível, é claro, mas depende do que os opositores vão fazer, ainda tem um ano, né, até lá, então muita coisa pode acontecer, mas com certeza é uma estratégia acho que bem promissora. O histórico demonstra que o atual mandatário tem vantagem nas eleições seguintes. Realmente estar no cargo dá visibilidade, né? É mais fácil o eleitor reconhecer, avaliar. Então, geralmente a gente diz que para o prefeito não se reeleger, ele tem que ter feito realmente uma gestão muito errática, com muitos problemas. Eu acho que por mais que tenha havido problemas na gestão do Melo, eu acho que ele tem o que mostrar, né? E, de fato, ele teve mais de 50% dos votos na última eleição. Então, são os outros candidatos ou candidatas que terão que tirar isso dele, né? Fábio, para te colocar também aqui no nosso bate-papo e mantendo a conversa na atual gestão, prefeito Sebastião Melo e vice Ricardo Gomes, há alguns meses, mais exatamente há cerca de um ano, o Ricardo esteve aí em rusgas com o prefeito Sebastião Melo, se falava numa ruptura entre os dois e que o Ricardo poderia inclusive se lançar a candidato a prefeito em 2024. Como é que tu observa hoje essa aliança entre eles? Eles estão realmente unidos e preparados para manter essa chapa para 2024? Importante, rusga em política é uma coisa muito natural. Isso são negociações que acontecem, né, caminhos e trajetórias diferentes que podem tomar, mas eu compartilho também dessa visão, né, e assim, sempre, na maioria das vezes, o mandatário ele tem uma preponderância maior na eleição, pela visibilidade, pelo histórico. E no caso de Porto Alegre, a gente vai discutir mais para frente ainda da fragmentação da esquerda, que é um fenômeno recorrente nos últimos anos. Então, nós temos um cenário no qual, sim, a gente pode dizer sem dúvida que o Melo larga na frente e ele tem já buscado uma consolidação de alianças. E aí tu citaste o vice, Ricardo Gomes, talvez esse panorama desse apoio, dessa possível chapa ser repetida novamente, talvez seja aí que esteja o ingrediente na visão deles, porque aí ele evita, por exemplo, um concorrente mais à direita, e aí ele consegue negociar com os partidos mais à direita que já têm assinado com o poder. Não divide os votos. Não divide os votos, porque se surgir uma candidatura competitiva na direita, aí sim a chance de divisão de votos. Lembrando que na última eleição, por exemplo, nós tivemos um cenário atípico de eleição no meio de uma pandemia, então o cenário hoje é diferente. Mesmo assim, o Melo, o presidente do Brasil, era o Bolsonaro, então o Melo fez um aceno para esse eleitor, que era o eleitor do Bolsonaro, e foi uma campanha vitoriosa em cima da Manuela Dávila, que então representava a esquerda e a centro-esquerda. Então sim, o Melo larga na frente,
sem dúvidas, e provavelmente terá um maior tempo de TV, aí é a importância disso, né, também ainda hoje em dia para as eleições, e a gente vai analisar ainda o cenário. Tem muito tempo para correr até lá, política é uma coisa muito dinâmica, pode mudar muito rapidamente, mas o cenário vem se consolidando. O que a gente tem é que provavelmente não teremos tantos candidatos como na eleição passada, que foi uma eleição atípica, assim. E dentro desse cenário atípico, Maurício, como o Fábio comentava antes, a gente teve um recorde de participações nas últimas eleições em número de candidatos, né? Tivemos 12 candidatos pleiteando a vaga de prefeito aqui em Porto Alegre. Me pergunto se isso tende a se repetir com muitos candidatos, muitas opções, ou tu acredita mais em alianças e integrações, tanto da direita quanto da esquerda, centro? Olha, eu acho que repetir o número eu acho difícil, mas até porque, como a gente está vendo, né, o Melo de um lado está tentando aglutinar os partidos em torno da candidatura dele, justamente para evitar concorrentes à direita. E a gente também sabe que tem uma vontade da esquerda se unir. Agora, se isso vai conseguir, se vai ser realmente feito no primeiro turno, é outra coisa. Eu acho difícil ter o mesmo número ou mais que na última eleição. E espero que não tenha, né? Porque é bom para o eleitor poder decidir, ter menos opções e ficar mais claras as diferenças entre elas. Quando você tem muitas candidaturas, é difícil para o eleitor escolher, né, definir qual que é a diferença de um e de outro, né, com tantas opções, né? Então, é até por isso que quando um candidato concorre à reeleição, ele tem uma vantagem, porque o eleitor já conhece. Então, eu acredito que tendo menos pessoas, menos candidatos e candidatas, vai ter mais facilidade para o eleitor decidir e também mais tempo para cada candidato no horário eleitoral, menos pessoas no debate para dividir o tempo. Então, eu não sou contra o grande número de candidaturas, mas eu acho que é mais saudável e mais eficiente quando a gente tem um número mais, né, mais concentrado, mais... assim, para o executivo, 5, 6 candidatos, até porque não tem mais, né? Como eu disse, mais que isso não vai ter diferença. Alguns vão ficar iguais, vão estar só querendo justamente aparecer no horário eleitoral, o que é uma estratégia válida também para se lançar para outro cargo, o que eu acho que é isso que às vezes infla o número de candidaturas. O que deve acontecer aqui sempre, né? Sempre tem aqui algum deputado estadual que vai se candidatar ao deputado federal, se candidata a prefeito, porque não precisa abrir mão do mandato, só sai de licença, se lança candidato, tem visibilidade para depois, na outra eleição, poder concorrer com mais chance, né? A gente já viu isso é normal que aconteça. Uma estratégia de projeção. E normal que aconteça. Mas as candidaturas, digamos que se diz, competitivas mesmo, geralmente são o quê? 3 ou 4. Não passa disso. Isso, lembrando que em 2020 a gente teve um cenário atípico de pandemia, né, que já foi falado aqui, no qual um governo do Marquesão vinha numa avaliação negativa muito alta, então ele não era competitivo para um segundo mandato, e aí houve uma pulverização nessas candidaturas surgindo e candidatos balões, né? A gente lembra dos debates assim, alguns debates foram de baixíssimo nível. O que provavelmente não vai acontecer agora, porque o Melo está aglutinando em torno dele uma certa consolidação já de alianças. Você tem a esquerda ainda mal resolvida nessa questão que toda eleição é a mesma coisa. E aí você tem os partidos centro-esquerda, centro e centro-direita ainda acenando, mas repetir o número de candidatos, eu também estou aqui com o professor, eu acredito que não vá repetir. E, Fábio, justamente sobre esse processo repetitivo das alianças da esquerda, que anteriormente às eleições costuma acontecer da esquerda começar a se manifestar dizendo que busca uma integração, uma aliança, uma unificação entre os nomes da esquerda. Então a gente repetidamente ouve falar em Manuela Dávila, Fernanda Melchiona, vem surgindo nomes novos, Matheus Gomes, enfim, mas essa aliança, ao fim e ao cabo lá, ela não acontece. Você acha que mais uma vez a esquerda vai ter problemas para decidir qual vai ser a chapa principal? Matheus, assim, a esquerda ela vem presa ao que eu chamo de paradigma da circularidade proporcional. O que é isso para a gente entender melhor? É um fenômeno que vem acontecendo desde final da década de 70, de 80, onde as esquerdas começam a ter candidatos mais competitivos
relacionados a pautas identitárias. Isso ocorreu com o Partido Democrata nos Estados Unidos, isso vem ocorrendo com os partidos de esquerda no Brasil. Essa fixação na pauta exclusivamente identitária, ela dificulta a consolidação de atributos na imagem de lideranças majoritárias. Então, esses candidatos que nós temos agora, eu citasse o nome da Maria do Rosário e outros candidatos como a Manuela, são candidatos realmente com trajetórias de candidaturas proporcionais, onde foram bem-sucedidos na proporcionalidade, tanto como deputados estaduais, como deputadas federais e assim por diante. Candidatos realmente majoritários tem realmente ficado essa dificuldade de consolidação de um candidato majoritário. E aí, a própria discussão do PT ainda tinha citado o nome do Olívio Dutra, né, para você ver como a gente tem carência de lideranças realmente que assumam essa consolidação de atributos na eleição majoritária. Então, sim, a esquerda ela tem essa dificuldade, né? Isso é um fenômeno que vem acontecendo nas esquerdas do mundo todo, mas no Brasil também isso é importante citar, também está presente. Então, aí a gente tem uma dificuldade de organização. O PT com a federação, com o PCdoB, a dificuldade aí, e a dificuldade nesse diálogo com a centro-esquerda, que é o PDT e o PSB, que provavelmente terá alguns candidatos aí, e se não houver negociação, essa parte PSB e PDT lançará a candidatura própria, e o PT e o PCdoB provavelmente buscarão uma aliança aí com o PSOL. Então esse cenário é bem provável que aconteça o ano que vem, é bem provável, porque essa unificação é difícil. Tanto em face do PT ainda não entender que a hegemonia dele em Porto Alegre principalmente passou, ele está 20 anos afora da prefeitura, e de entender que tem que oxigenar, tem que buscar essa renovação de liderança, que se não tem no partido, tem que apontar nos partidos que são coligados. E eu acho até que, justamente pelo fato do Melo estar juntando a direita e o centro na candidatura dele, aumenta as chances da esquerda não se unir. E por que eu digo isso? Porque se fosse um cenário bem fragmentado, certo? Há a possibilidade de ir para o segundo turno um candidato de centro e um de direita. Se o setor, né, da centro-direita só tem um candidato, aí a esquerda vai brigar entre si para ver quem vai enfrentar o Melo na segunda rodada, e seja qual for, o eleitor do PT não vai votar no Melo, o eleitor do PSOL não vai votar no Melo no segundo turno. Então, eu acho que nesse cenário que tá se desenhando, por mais que seja desejável, eu acho a política é fazer acordos. E quanto antes você faz acordos, mais tempo você tem para colocar em prática, para conquistar a confiança. Mas ainda assim eu acho difícil que haja um candidato só, digamos, de esquerda, centro-esquerda. É bem provável mesmo que tenha um candidato do PT com o PCdoB e o PV, né, que é a federação. E o PDT sempre tem a Juliana Brizola, quer sair, tem aquele desejo. O PSB também deve ter vontade. Então acho que seria bom se houvesse esse acordo, essa união já no primeiro turno, mas eu acho difícil. Mas dá para dizer, então, que se a esquerda não decidisse por essa unificação, é o eleitor, ao fim do primeiro turno, que vai decidir? Exatamente. Exatamente. Bem lembrado, o que o professor também citou, muito bem lembrado, porque a gente, né, tem a lembrança da eleição nacional, na eleição onde os candidatos a governadores também não houve esse acordo em torno da candidatura do Edgar Preto e em torno da candidatura, por exemplo, de outras candidaturas de centro-esquerda. Então, provavelmente, dentro da escolha, né, dentro da escolha racional de ir ou não ir para o segundo turno, haverá essa disputa. Essa dificuldade já esteve presente na eleição anterior, que foi a eleição para deputados e governadores e presidente da República. Talvez ela se repita na eleição municipal do ano que vem, e aí com o PSB discutindo nomes como Vieira da Cunha, o PDT discutindo a Juliana Brizola, que já vem tentando consolidar essa imagem mais majoritária, e o PT com essa dificuldade de ter essa liderança majoritária, porque tem bons quadros, mas são proporcionais. E chegar na hora de competir mesmo, tem que ter a imagem do gestor, que é uma coisa que o Melo conseguiu consolidar em torno dele. A campanha de 2020 foi em torno da campanha do gestor. Ele disse que ia transformar essa cidade num canteiro de obras, e aí começou a fazer.
as coisas. Então, ele está no cargo agora, tem essa imagem consolidada de gestor, coisas que na esquerda a gente tem candidaturas proporcionais que não tem experiência ainda na gestão de municípios, por exemplo. Nós já citamos aqui diversos nomes, né? Passamos por Matheus Gomes, Olívio Dutra, Pedro Ruas, Melchiona, Maria do Rosário, Sebastião Melo, Ricardo Gomes, enfim. E a gente tem também informações de decisões internas de partidos aí que pode haver candidaturas do Partido Novo, com Felipe Camusato, com a Mari Pimentel, vereadora aqui na casa, também com a ex-chefe da Polícia Civil, a delegada Nadine Anflor, atual deputada estadual também. Maurício, quais nomes tu destacaria aí que podem realmente encabeçar uma chapa principal? Olha, eu acho o PSDB certamente vai querer lançar um candidato ou a candidata, né? No caso é a Nadine. Eu acho que faz sentido na estratégia, porque o PSDB precisa recuperar o espaço que perdeu nesses últimos anos, então acho que faz sentido que ele queira lançar um candidato, mesmo que não seja, digamos, realmente para ganhar, mas para manter o nome e visibilidade, fazer propostas, né? Um caso semelhante, o Novo também deve lançar, porque o Novo tem problemas, né, da cláusula de barreira, está com poucos deputados, poucos políticos com cargo, né? Então, eu acho também é uma maneira de se tornar mais visível, lançar uma candidatura. Então, acho que esses dois, certamente, mais o Melo e um do PT, com certeza. Então, aí nós já temos 4, que são provavelmente PCSB pode ser que lance, o PDT eu acredito que vai lançar. Então, já fomos para 5, ou 6. Eu acho que esse é o número mais provável de candidaturas competitivas, então acho que não teremos, vai ter alguma disputa dentro do PT, quem vai ser, você não falou, mas o Edgar Preto ganhou, digamos, né, ganhou do Leite aqui em Porto Alegre, no primeiro turno da eleição passada, né? Porto Alegre deu voto, a maioria foi pro Preto. Então, acho que o PT tem que, devia ter uma estratégia muito, uma diretriz muito grande em valorizar e manter esses votos, tentar capitalizar, porque de fato é a principal força de oposição ao Melo aqui em Porto Alegre, né? Digamos, a direita em Porto Alegre, no estado, ainda é o PT. Por mais que o pessoal está crescendo, e isso é muito importante, então acho que seria fundamental para a esquerda ter uma aliança PT e PSOL para poder realmente ter uma condição real de ganhar a eleição. Mas eu acho que são esses nomes que você falou, eu acho que já até passa um pouco. Desses daí vão sair 5 ou 6. No máximo. E não querendo forçar uma dualidade, mas sendo realista com o cenário que acontece em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o PT e o MDB sempre fizeram os maiores embates aqui na nossa terra. Então eu lhe pergunto, Fábio, se essa proposta trazida pelo Maurício de ter Edgar Preto e Melo como oponentes é um duelo competitivo? Com certeza. E aí você traz a política para aquilo que ela, na essência, ela é, né? Ela é um jogo de antagonismos, né? Para a radicação da identidade. E eu queria complementar o que o professor Maurício Moya disse, e o PT entender que ele não tem hegemonia. O PSOL, ele se taxa aqui, vem crescendo muito, com lideranças muito fortes na área proporcional, ainda não conseguiu consolidar uma liderança forte, candidata mesmo para a campanha majoritária, mas sim, inclusive levando em conta o cenário nacional, que você tem o PT na presidência da República com o Luiz Inácio Lula da Silva, e você poderia ter Edgar Preto concorrendo aqui como um forte candidato, trazendo essa bandeira nacional, né, e trazendo esse contraponto ao Melo. Lembrando que o Melo, ele para buscar os votos mais à direita e à centro-direita, né, e à extrema-direita, ele deu uma reposicionada na imagem, foi buscar esses votos desse pessoal. E aí você tem esse cenário teria esse cenário com o Preto e outras candidaturas. Mas, diferente de 2020, não vamos ter essa pulverização. Um candidato, provavelmente 2 à esquerda. Esses nomes que tu citaste, eu acho interessante
A Mari Pimentel, por exemplo, através da CPI, né, dessas investigações na educação, ela buscou um protagonismo, está buscando um protagonismo, está buscando essa projeção, mas tem que ter condições partidárias, né, apoio interno, apoio de alianças. Não é uma costura fácil de ser feita, isso é complexo. Então, acho que a esquerda pode sim fazer essa dualidade que tu citaste aqui. Seria interessante, sim, seria interessante. Aí vai depender das estratégias internas, né, que tanto o PT, o PSOL, o PCdoB e o Verde, né, tenham para si. Falando em Edgar Preto, Maurício, e trazendo a dualidade para o jogo de novo, desde 2012 quem representava mais essa dualidade aqui pelo lado da esquerda era a Manuela Dávila, que está morando agora nos Estados Unidos, inclusive também por isso e por ter uma filha recente, conforme ela mesma falou, ela declinou da candidatura ao governo do estado. Me pergunto se ela ainda aparece como um nome possível para a candidatura às eleições municipais aqui em Porto Alegre. Olha, eu acho que a Manuela tem um eleitorado bem grande, né? Tem pessoas, mas eu acho que ela não vai sair, porque vou afirmar, tenho certeza, mas eu acho que baixíssima chance, justamente porque de um lado que ela está um pouco afastada, né, da política, e eu acho que questões pessoais, legitimamente, não questões pessoais, mais ou menos, né, porque a política que descambou para o lado pessoal, né, que a filha e ela sofreram, né, digamos, sofreram assédios e violências nas redes e até em pessoa. Então eu acho que ela faz sentido, e acho que é merecido que ela tenha um descanso e renove as baterias para voltar ao jogo político já, né, com mais energia. E, por outro lado, também acho que a Manuela já é conhecida. É importante que as forças partidárias tenham renovação. Então, por mais que a Manuela seja uma jovem, ela é jovem, mas ela está na política, né, que há 10, 12 anos. É um ciclo que, nesse momento, deveria aparecer mais pessoas. Não que ela seja carta fora do baralho, longe disso. Ela mudou o seu patamar, eu acho que mas é momento também de valorizar outras lideranças, outras né, personalidades da política. Então, a gente tem, como ele falou, a Maria do Rosário, também muito experiente. A Melchiona foi muitas vezes vereadora, agora foi uma deputada federal super votada. A Juliana Brizola é muito visível. Eu acho que então, eu acho que a esquerda tem que usar também a eleição como uma oportunidade de projetar novos nomes. Projetar novos nomes, e aí eu não falo só da prefeitura, também para vereador fazer aproveitar que tem votos de esquerda em Porto Alegre, então valorizar as candidaturas para vereador e para vereadora, para poder fazer uma base e renovar, né, como disse, os seus quadros de representantes. Mas eu acho que a Manuela não vai sair. Eu acho que é correto que ela não, assim, da posição dela, eu concordo que não é o timing para ela agora. E tu enxerga como essa questão? Lembrando que ela venceu num reduto só em Porto Alegre, né? Ela tomou e ela sofreu, durante a campanha, ela sofreu muitos ataques não diretos do Melo, mas dos outros candidatos. Né? E uma campanha, que para não dizer sutil, uma campanha bastante... né? Com certeza, ela foi o alvo, né, nas eleições de 2020, e ela é um alvo fácil pela condição da proporcionalidade, que é aquilo que eu volto a remeter. A esquerda está presa nesse paradigma da circularidade proporcional. Então, o Maurício Moya citaste aqui, candidatos, todos proporcionais. E quando você olhava em 2020, e isso foi perguntado para alguns eleitores em 2020, quais dos dois tinham a melhor imagem de gestor? Obviamente as pessoas disseram o Melo, estava associado essa condição a ele. E a campanha de 2020, ela foi, de 2018, 2020, elas foram marcadas, né, pela agressividade, principalmente das redes sociais, essa não regulamentação que correu frouxo nas eleições. Teve candidaturas que foram colocadas ali à prefeitura exclusivamente para atacá-la, inclusivamente em debates, atacá-la pessoalmente. Então, acredito que ela, assim, a política tirou ela da eleição, isso é um fato, não sou eu que estou dizendo. Ter sido vice em 2018 com o Fernando Haddad na eleição nacional e ter concorrido à Prefeitura de Porto Alegre mostrou
essa falta de condição para criar essa imagem de liderança majoritária. Ela está presa nesse nicho proporcional, é uma dificuldade de consolidar atributos à imagem majoritária, e assim, por questões pessoais, obviamente também, ela provavelmente não vai concorrer, assim, e é preciso realmente que, assim como o professor Maurício Moya citaste, é preciso que as eleições também sirvam como um exercício de dar espaço para o surgimento de novas lideranças. Tu mesmo citaste o Matheus Gomes. Nós temos jovens, nós temos lideranças com muito potencial de vir a ser políticos majoritários para comandarem a cidade, né, fazerem boas gestões. Nós temos isso, e isso precisa ser trazido à tona. A eleição é um bom momento para o eleitor dizer assim, estes são meus candidatos e eu quero renovar. Vamos ver se em 2024 as pessoas vão escolher renovar ou manter. Maurício, falando um pouco desse processo de construção de imagem, usando a Manuela Dávila como exemplo, tu acabou citando também a questão de renovar as energias, recarregar as baterias. Me pergunto, dentro desse tabuleiro de xadrez, dessa estratégia toda que é o jogo político, o que é mais exigido para vencer e se manter nesse jogo político? Olha, aí, bom, é que também, como o Fábio falou, as estratégias são diferentes para cargos majoritários e cargos proporcionais. Então, eu acho que para cargo executivo, precisa, para cargo, para o majoritário, para o prefeito, governador, presidente, essas pautas mais, como dizer assim, mais, que a gente fala identitário, mas são pautas mais direcionadas, a gente fala de lixo ou para públicos específicos, acaba não sendo suficiente, quando é mais do que suficiente para uma eleição proporcional. Então, para o cargo, para o executivo, a pessoa tem que ter, primeiro, precisa de muito mais votos, então precisa ter mais conhecido, precisa ter, os seus feitos vão ser avaliados. Exige mais articulação e focar no macro. Eu acho que precisa ter, não é só apenas, digamos, defender ideias, sim, tem que ter algumas realizações para mostrar o que já fez, o que já conseguiu fazer. Eu acho que isso conta muito mais para o executivo. Então, mas isso não é, se fosse fácil, a gente fazia uma consultoria e ganhava muito dinheiro, como é que é o mais importante para ganhar a eleição. Passo a passo, a receita e pronto, receita. Né? Mas eu acho que, e também isso, e é claro, isso de eleição para eleição, tem temas que são mais em voga no momento. No momento e depois desaparecem. Então acho que isso também conta como o candidato lida com o tema do momento, conta muito. Né? Então, da mesma forma, vamos levar o exemplo, que teve agora o ciclone aqui, teve, várias cidades foram devastadas, sofreram muito. Os prefeitos dessa cidade, eles vão ser culpados por não terem feito nada antes ou vão ser elogiados por terem recuperado a cidade depois? Percebe? O que é um problema pode ser uma vantagem depois. Né? Então, como cada político lida com com o problema, com esse tema quente, vai ajudar ou vai prejudicar na sua eleição. Eu acho que para o Melo, ainda que aqui Porto Alegre não tenha sofrido tanto quanto as outras cidades com esses alagamentos enfim, ciclone, eu acho que ele ficou muito conhecido, mas ele ganhou a projeção em 2016, quando ele era o vice, né? E teve aí sim um evento natural aqui que derrubou árvores, derrubou fios, ficamos sem luz, a cidade 2 dias, muito. Quem apareceu na mídia visitando os locais foi o Melo. Então, um evento que poderia ter sido prejudicial para a prefeitura acabou sendo benéfico, porque fez... São aparições que até hoje ele faz referência nas comunidades. Exatamente, percebe? Então, acho que isso é algo que como ele vai usar, que ele já tem alguma experiência com isso. Então, eu acho que, por outro lado, também tem, digamos, um calcanhar de Aquiles, que vai falar, mas a bomba não estava funcionando, por que demorou tanto tempo para limpar aquela boca de lobo? Se a esquerda souber, né, se os opositores do Melo souberem usar, também dá para contra-atacar no mesmo tema. Então, essas são estratégias da campanha que vai aparecer. E outra que a gente está vendo, o Melo falou que transformar a cidade, não me lembro dele falar isso, mas o fato é que a cidade já era um canteiro de obras antes do Melo, né? Porque tem obra da Copa parada há muito tempo. E se a gente for ver... Teve uma inaugurada semana passada.
Pois é, elas estão sendo inauguradas. E isso é uma carta na manga importante para o prefeito. Lá perto de casa também, eu moro perto ali da Avenida Tronco, que ali estava parado há 8 anos. E agora está lá, já está pintando, né, colocaram semáforos, já está liberando algumas ruas. Não sei se vai estar pronto até lá essa obra, mas certamente outras estarão. E só para complementar, e uma coisa que eu acho interessante é que, se a gente não lembrar, até não muito tempo atrás, as obras eram inauguradas 1 mês antes da eleição. 1 mês, 2 meses antes da eleição. Agora, não só a lei dificulta isso, que o prefeito, que o candidato participe disso, mas eu acho que também o eleitor percebeu. Só na véspera da eleição que ele vem. Você vê que não tem o ganho de inaugurar a obra muito perto da eleição, pega até mal. Tem que inaugurar 6 meses antes. Com uma pecha negativa. Fala, só inaugurou agora que está na eleição, só aparece aqui para inaugurar. E aí Agora, se 6 meses antes ele inaugura, quando vai para a eleição, ele fala, eu fiz aquela obra lá, já está pronta há 6 meses, já está pronto 8 meses, já está funcionando. E aí vem uma mudança ocorrendo na cultura, né? A lei muda, né? E aí vem mudando a cultura. Mas, sim, política é a arte de negociar acesso ao poder. É uma das definições, né? Política é poder, então fazer política é fazer a arte de negociar acessos ao poder em diferentes níveis, municipal, estadual. Então você tem diferentes estratégias para acesso ao poder e você tem o que Maquiavel chamava de virtude e fortuna. O que aconteceu em 2016, naquele evento que em Porto Alegre foi trágico, atingiu fortemente Porto Alegre, Melo usou da sua virtude para, dentro da fortuna, que é o imprevisível, que não está dentro do controle humano, fazer se projetar como uma liderança. E agora a mesma situação, e você tem candidatos que agem usando isso de forma inteligente, usando a fortuna, usando aquilo que acontece que está fora do script, do controle humano, com esses eventos naturais, como esses desastres, essas coisas, e assumem um papel de liderança. E aí você tem alguns prefeitos ali dessas cidades atingidas que chamaram para si a responsabilidade e assumiram esse protagonismo. O próprio vice-governador, Gabriel Souza, tomou também, colocou o gabinete e começou a despachar de lá. Você tem o próprio Eduardo Leite, que tem um sonho de ser candidato a ser eleito presidente da República, também usou e tem que saber usar esses momentos para mostrar que eles conseguem fazer a gestão otimizada dos recursos e de tudo que tem ao seu alcance para minimizar isso. Então você tem, sim, esses eventos acontecendo, você tem estratégias diferentes, mas na questão majoritária são diferentes estratégias, proporcional e majoritária. Por isso que o professor estava dizendo, é muito difícil, no caso da Manuela Dávila, é uma candidatura proporcional, né, foi eleita várias vezes nessas condições de uma liderança proporcional, consolidar uma imagem mais majoritária, uma imagem macro, como você mesmo citaste. Ela é boa gestora? Pode ser, mas o eleitor não vê ela nisso. E o que importa é que o eleitor vê. Então, tem que projetar isso, tem que buscar essa consolidação desses atributos, porque são eleições completamente diferentes, são estratégias diferentes de acesso ao poder. Nessa questão de aparecer ou não de melhor maneira, de forma positiva em eventos climáticos, né? Nós temos um exemplo agora que estamos vendo no Vale do Taquari e uma dualidade, mais uma vez, né? Nessa gestão de crise entre o prefeito de Mussum e o de Roca Salles, né? Que foram as 2 cidades mais atingidas. Sim. O de Mussum, é o Matheus Trojan, se não me engano, ele assumiu um papel de protagonismo, está na linha de frente e aparecendo muito, inclusive para todo o estado sempre. Já o prefeito de Roca Salles, que eu não me recordo agora o nome, ele pediu inclusive afastamento nos primeiros dias, que ele não conseguia lidar com essa crise conforme foi falado, né, criticado pelos próprios moradores ali da região. Isso também só comprova, né, professor Maurício, a questão de como tu vai se comportar mediante esses cenários. Claro, eu acho que assim, toda crise também é uma oportunidade. Né? Como os políticos têm que ser hábeis para transformar, né, os ovos numa omelete, né? Os ovos quebrados numa omelete. Já quebrou o ovo, agora tem que ver o que dá para fazer com isso. Então, acho que bons políticos conseguem sair das adversidades mais fortes. Né? Eu acho que nesses casos também a gente tem que olhar, porque pode ser que um você possa ser reeleito e o outro não pode. Então, mesmo que ele queira... Acho que como político e gestor, o prefeito de uma cidade atingida tem que aparecer. Mas é claro, se ele não tem chance, não pode ser reeleito, a disposição dele para aparecer é um pouquinho menor, né?
Mas eu estava falando antes, você me perguntou, voltando à pergunta, o que é uma estratégia né, para uma estratégia boa? Quais seriam estratégias no jogo político? Aí colocando, falou, como que um político, aí vamos lá, como que um político de trajetória proporcional pode se tornar viável para a eleição majoritária? Pega uma secretaria estadual ou municipal de alguma área e mostra, fica ali durante alguns anos, 2 anos como secretário de Educação ou secretário de Saúde e se apresenta, aparece, aproveita as oportunidades para aparecer, faz projetos para aparecer na TV, para aparecer, para falar no rádio, para dar entrevista, põe projetos em andamento, vai aparecer e aí ele pode conseguir deixar de ser visto exclusivamente como alguém que defende ideias importantes, mas é um defensor de ideias, para virar uma pessoa que executa, que sabe administrar. Então, isso eu não acabei de inventar, isso a gente já sabe. Mas, professor, isso seria mais válido se eles seguissem um passo a passo na teoria, galgando etapas uma a uma, né? Por vezes eles pulam degraus. Claro, e até acho que faz sentido quando a pessoa tem essa ambição, sim, mas eu estou voltando à questão, como que que o Fábio colocou, como que uma pessoa identificada como, né, defensora de pautas específicas pode conseguir a imagem de gestora? Indo para o executivo. Sem precisar ser eleito, vai para uma secretaria estadual ou municipal de alguém do partido ou de um partido aliado e mostra o que sabe fazer. Daí na próxima eleição vai ter essa possibilidade de se mostrar para o eleitor. Este é um dos caminhos feitos. Lideranças políticas, geralmente aquelas que conseguem se profissionalizar nesse caminho, elas pensam a médio e longo prazo. Então elas sabem que se hoje elas são vereadoras, elas traçam um roteiro e sabem, amanhã ou depois eu quero ser candidato a deputado estadual e depois eu quero ter um sonho de ser prefeito da minha cidade ou em algum outro lugar. Então elas têm que pensar nessa estratégia e um bom passo realmente é esse. De assumir uma secretaria, né? Se o partido ele é coligado e se ele pode dar essa secretaria para ele mostrar esse serviço e que ele faça um bom serviço, obviamente. E outro caminho é você passar a defender ideias mais majoritárias, mais macros, né? Fugir um pouco dessa pauta mais fechada em um nicho específico, por exemplo. Mas são estratégias que aí vai depender de qual contexto. Tu está na oposição ou tu está na situação? Se tu está na situação, tu tem condições de estar no governo, você pode mostrar serviço em uma secretaria, é legal, bacana. Se tu está na oposição, o caminho é mais difícil sempre, né? Mas há essa possibilidade também. Mas só para lembrar, tem uma frase, não sei quem que falou, mas é bem repetida, assim, na política tem fila. Então, por mais que os candidatos queiram pular etapas, nas eleições proporcionais até dá, nas majoritárias não dá. Tem fila, tem gente que constrói sua candidatura, suas alianças dentro do partido e entre partidos e depois não tem como... E se isso, de repente, vem alguém de fora, como aconteceu, a gente viu, acho que, se não me engano, na Paraíba, o candidato a prefeito, acho que se não me engano, de Campina Grande, o favorito era bolsonarista, se afastou e parece que houve uma disputa lá, uma briga interna e afastaram o candidato que está na frente, o possível candidato que está na frente nas intenções de voto, para colocar alguém que é mais alinhado com a extrema-direita, só que está mal nas pesquisas. E colocaram esse candidato menos conhecido. Isso vai minar completamente a chance da direita e dar a chance para candidatos menores, mas da esquerda, assumir. Então, veja, quando essa coisa da fila, um candidato que não tem ainda envergadura para mas posição, queima alguém... Queima etapas também. Queima etapas, ele acaba prejudicando a si, né? E vai favorecendo o campo adversário. Isso já aconteceu em outras... em situações mais visíveis no governo de São Paulo há algum tempo, enfim... Isso que o próprio Matheus citaste antes ali, da questão do apoio interno. Você vê a ascensão de uma liderança política ou a profissionalização, né? É bom falar de profissionalização porque eles se tornam profissionais da política,
se reelegendo e buscando viver da política, viver para a política e viver da política, a questão assim, de múltiplas arenas. Você tem eles lutando em várias arenas. A pessoa já tem algum cargo público, não tem? É diferente a estratégia para ela acessar. Aí ela consegue se eleger vereadora. Ela tem que ter o apoio do partido, mas dentro do partido tem uma fila. Tem lideranças ali consolidadas, que tem uma trajetória, uma história política, que tem um peso político, que tem um peso de negociação. Então um currículo para apresentar. Ela entra numa outra arena. Aí ela entra numa outra arena que demanda uma sofisticação política maior. O exemplo que eu ia dar foi o Dória em São Paulo. Ele atropelou o partido, as decisões partidárias para sair como prefeito. Foi eleito no primeiro turno. Então o partido aceitou, porque afinal ele ganhou, né? E eles, nesse embalo, largou a prefeitura com 1 ano e meio para se candidatar a governador. E ganhou. Certo? E aí atropelando as lideranças internas, tanto que aconteceu, o Alckmin saiu, outros políticos do PSDB paulista encerraram a carreira. O Aécio sumiu quase. Esse exemplo... O que acontece? E veja, então, um neófito, né, a gente fala, uma novidade dentro do partido, que ainda tem, por mais que tenha visibilidade eleitoral, por disputas internas no partido, acabou, vence a eleição e acabou com o partido. Você tem um exemplo muito bom. O esse, PSDB né? acabou, por São exemplo, Paulo. assim, e agora o PSDB vai passar por um projeto de reconstrução. Então você tem uma figura que consegue buscar os votos, que é a figura do Dória, mas depois você tem essa questão de ele dinamitar o partido. Ele rachou o partido acabou, e vários quadros saíram e brigaram. E você tem agora, por exemplo, no nosso caso, o governador está tentando reconstruir esse partido. O professor Maurício Morsi acha que provavelmente, né, possa ser que o PSDB, ao invés de apoiar, lance uma candidatura para firmar as bases aqui para a próxima eleição do Leite, provavelmente um candidato à presidência da República. Então você tem essa dificuldade. Então as lideranças têm que ter muito cuidado, porque sim, existe uma fila, e são estratégias diferentes, tu estando dentro ou fora do poder, e mesmo dentro do partido é uma outra arena de negociação, de acesso, fora dela com o público é outro, com o público eu digo eleitor. Então assim, não basta você ter só os votos, não basta você ser uma pessoa com potencial, também é necessário você buscar esse apoio que tu citaste antes dentro do partido, se esse partido também consegue manter um apoio de alianças fortes. E aí nós temos esse caso da esquerda, que a esquerda tem muitos nomes, muitos mais proporcionais, mas tem sempre essa dificuldade que nos últimos anos tem acontecido, que é essa questão eles estão muito ligados e presos a essa imagem desses candidatos que não conseguem se lançar realmente competitivos na arena majoritária. Agora, Fábio, Maurício, eu queria trazer o nosso programa para um outro foco, que eu quero ainda um pitaco sobre esse assunto, que é o seguinte: a gente ouve falar sempre que algumas classes, categorias são mais importantes para definir as eleições, tanto no âmbito estadual, aqui no Rio Grande do Sul, como no âmbito municipal, aqui em Porto Alegre. Temos aí os estudantes bastante forte, também a classe médica, os servidores públicos costumam também definir muito para onde vai a opinião popular, inclusive, as pautas de comunidade. Maurício, qual categoria pode definir o rumo das eleições municipais em Porto Alegre? Olha, eu acho que é difícil responder assim, mas eu acho, como você mencionou, algumas categorias que, quando voltam unidas, realmente decidem a eleição. Eu acho que servidores públicos, especialmente professores, né? Você falou os estudantes, né? Quando tem é um pouco mais difuso, é falar de uma categoria de estudantes, porque tem estudantes mais pobres, estudantes mais ricos, de escola particular, de escola pública, mas quando há uma liderança estudantil, né, ou uma coordenação dos grêmios, é uma força que ajuda muito, né? Aqui em Porto Alegre a gente vê uma cidade que tem muito comércio, então quem sabe, né, o CDL quando se posiciona e ajuda, escolhe um candidato para favorecer, também é uma força considerável. Então eu acho que... E também, vamos falar a verdade, tem algumas que não são bem umas categorias muito numerosas, mas tem muito poder, né, muito recurso. E às vezes, então, grandes empresas podem escolher um candidato e despejar mesmo doações, apenas com doações
individuais, né, de pessoas físicas, ainda assim favorecer uma candidatura ou outra. Então, acho que nem só em número, a gente fala assim, tem categorias que ajudam, podem decidir eleição, mas não só porque são numerosas, mas também porque tem acessos e recursos. Fazem bastante barulho. Né? Pode justamente, aparecem, né, e conseguem, que no fundo é o que quer levar a informação e conquistar o voto. Então, não necessariamente categorias mais numerosas, às vezes categorias mais articuladas e com mais recursos conseguem fazer ser bem-sucedida nisso. Fábio, tu acredita também que sindicatos e outras instituições, grandes corporações, podem fazer bastante repercussão no cenário político aqui no município, se manifestarem? Essa tua pergunta é a pergunta de 1 milhão. Se eu soubesse ela, eu teria a chave da eleição do ano que vem. Não é o caso, mas falar em categoria é um tema muito complexo, né? Não existe uma resposta simples, porque a gente pode apontar aí direcionamentos, como o professor aqui bem colocou, mas você tem, tanto no plano estadual como no plano municipal, você tem a questão da educação. Então, aí você tem professores, você tem esses funcionários públicos que são os professores. Porque são sempre grupos numerosos, né? Aí conta mesmo. Que são numerosos, que conseguem ir para a rua, conseguem se mobilizar. Então, costumam ser articulados. Então, você tem essa categoria. E no plano municipal você tem uma CPI, 2 CPIs acontecendo em torno disso, você entendeu? Então, assim, a gente falou muito da potencialidade do Melo, mas existem muitas fragilidades, existem muitos flancos abertos, e essa questão da CPI em relação à educação, acredito que ela deva ser bem explorada o ano que vem pelos opositores. Então você tem essa categoria, sim, você tem essa categoria muito forte aparecendo, esse provavelmente será um tema recorrente, na eleição do ano que vem, e obviamente você tem as outras entidades de classe aparecendo e apontando um outro candidato, mas essas entidades são entidades mais racionais. Essas, sim, que eu quero dizer é que se elas verem que a possibilidade de vitória de um candidato mais de reeleição ou de um candidato de vitória da oposição, obviamente eles pesam. Então, em eleições, eles costumam casar recursos em ambos os lados, mesmo que os recursos sejam limitados, eles posam recursos em ambas as candidaturas. E quando aparece alguma candidatura favorita, é óbvio que não só o apoio financeiro, porque hoje ele é limitado, mas o apoio institucional. E aí há o apoio ao posicionamento institucional das categorias que são muito fortes, que trazem isso consigo. Então, provavelmente você tem essas categorias, mas é sempre muito difícil de falar, porque tem categorias que são muito fortes, muito expressivas do ponto de vista simbólico, mas que não tem tanto recurso. Há entidades que são muito fortes financeiramente, se consegue usar isso, e há categorias que são numerosas, que são expressivas, que têm voto, mas também que não têm recurso, mas conseguem mobilizar pessoas e fazer acontecer. Eu acho que uma coisa, o Matheus chamou a atenção, a gente não falou, mas com essas associações comunitárias ou com quem tem ações mais de base na periferia, que são importantes para eleger, para ajudar a eleição de algum prefeito, mas são fundamentais para a eleição dos vereadores. Então, tem vereadores que a gente não ouve falar, mas é porque tem uma atuação que não aparecem na mídia. Num nicho da comunidade específica. Mas tem um apoio da comunidade muito forte, e isso é muito importante. Né? Então, mesmo com poucos recursos, mas com um trabalho de formiguinha, de médio prazo e longo prazo, e merecidamente conquistam esses votos nessas regiões, e eu acho que isso eu acho que também tem que ser mencionado, que não é só quem tem dinheiro e quem tem apoio de corporação que ganha. Para prefeito isso é mais, digamos, isso é uma coisa. Para vereador, mas para vereador tem muitos candidatos e candidatas que com um trabalho de base bem feito, seguido, e conseguem se eleger. Eleições municipais, Matheus, e quem nos ainda acompanha... mais em municípios menores, onde precisa de menos votos, é mais disputado. Eleições municipais são as que mais estão próximas do eleitor, porque as demandas são locais. É a demanda da comunidade, é a demanda do vereador que está lá. Foi por isso que em outro programa aqui, nessa oportunidade, a gente discutiu essa questão também depois dessa perda de uma cadeira. Isso pode deixar uma comunidade fora da representatividade, você entendeu? Da Câmara de Vereadores. Então, a eleição municipal, ela é
ela é o mais próximo assim, das escolhas do eleitor. A demanda é local, então o cara que vai concorrer, a pessoa que vai concorrer naquela localidade, ela geralmente é de lá, ela vai buscar os votos de lá, ela vai representar aquelas demandas, né? Então isso é o mais próximo que o eleitor está. E um prefeito, por exemplo, ele vai ter que buscar essa composição de alianças com essas lideranças locais. Então a eleição municipal ela é muito legal, ela é muito bacana porque ela é o que mais próximo a gente entende de democracia, ela está mais próxima das pessoas que têm demandas, que não é a questão monetária que o cara vai eleger o presidente da república, são questões locais. Você imagina agora o eleitor de Mussum, por exemplo, o eleitor de Roca Salles, quais são as demandas deles, sabe? Aí você tem de um lado um prefeito que, né, por inúmeras razões, não exerceu uma liderança no momento chave que o município precisava, e você tem outro que assumiu a liderança. Então você tem aí diferentes componentes, mas a eleição municipal ela é muito, muito legal, muito bacana de acompanhar por isso, por essa natureza próxima do eleitor. É um assunto que não termina aqui, com certeza. O nosso programa está sendo finalizado agora, mas as eleições municipais ainda levarão um ano para acontecer, em outubro de 2024. A gente permeou aqui alguns cenários, destacamos alguns nomes, e por isso agradeço aqui a participação do Fábio Hoffmann e também do Maurício Moia, nossos dois cientistas políticos que participaram conosco aqui do TV Câmara Entrevista. Eu vou me despedindo de você, obrigado por acompanhar mais uma edição do TV Câmara Entrevista, e para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.